Olha só, eu acabei de chegar, eu não estava hoje no Maracanã, vocês podem ver pela minha vestimenta, eu estava no aniversário de 60 anos da minha mãe. E eu vi o jogo, tá? O aniversário estava tranquilo, sentei numa mesinha, deixei ali o meu celular e fiquei vendo com meus tios, com meu irmão, enfim. Fiquei vendo o jogo ali. Diria que eu vi 95% do jogo, porque a internet às vezes dava uma travadinha. Inclusive, se eu vou falar daqui a pouco que travou num dos momentos mais absurdos do jogo. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo já é meia-noite e pouca. Acho que a galera tá fechando a live pós-jogo. E eu tô um pouquinho mais de cabeça fria em relação à galera que tá logo após a partida. Acho importante deixar isso claro aqui, porque eu vou conseguir analisar de uma maneira um pouco mais tranquila as coisas que aconteceram. E não é tranquila de não bater, é tranquila de racional. Mas eu não vou conseguir ter a raiva que todas as pessoas que estavam ali participando da transmissão do Jornada ficaram e tinham que ter ficado até ainda mais se bobear desse empate ridículo do Fluminense no Maracanã. Então só tô deixando essa diferença, porque às vezes a pessoa abre o vídeo nesse sábado e vai pensar assim, pô, logo após o jogo o Gabriel tava um pouco mais tranquilo. Não tô mais tranquilo, já faz mais de uma hora que o jogo terminou, eu não tava no estádio, tá? Vamos lá, assim, o ano de 2024 do Fluminense, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas vamos deixar as coisas na porcaria das palavras certas, tá? O ano de 2024 do Fluminense é ridículo. E é ridículo pra onde você olha. É ridículo do início ao fim. De uma mesquinharia que esse elenco fez com o torcedor. E com esse elenco eu tô generalizando, você pode dizer, não, mas tem fulano. Exato. Estão cagando e andando, e eu tô falando isso há muito tempo. O caso do Marcelo, que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, eu não vi essa parte no ao vivo. O Marcelo tava ali pra entrar, do nada entrou o John Kennedy, porque deu uma travada no celular e passou e eu não tava ouvindo, né? Som do aniversário. Então eu fui descobrir isso ouvindo o pós-jogo do Lessa. Na hora que o Lessa tava falando no pós-jogo. E eu vim aqui, ó, eu deixei gravando o jogo, eu acabei de vir ver, ó. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui ver foi ver o que aconteceu aqui, ó, nesse momento. O Mano Menezes na coletiva, nesse momento que eu tô gravando, já saiu a coletiva. E o Mano Menezes se resumiu a dizer que ouviu uma coisa que ele não gostou e por isso mudou a substituição. Eu vou criticar o Mano Menezes aqui pelo que ele fez dentro de campo em alguma parte, tá? Mas neste ponto o Mano Menezes está 100% correto dentro do Fluminense desde que chegou. Novamente, eu vou criticar aqui por questões de dentro do campo. Mas fora de campo, o Mano Menezes está fazendo tudo que é possível de um treinador fazer para poder salvar o Fluminense do rebaixamento nesse sentido de fora de campo. O Fluminense, assim que o Mano Menezes chega, afasta Douglas Costa, afasta Gabriel Pires, afasta Felipe Alves. Felipe Melo, que era titular, se torna quinta, sexta opção. E a única coisa que sobra pra ele fazer no Fluminense é entregar gol no final contra o Botafogo e ficar fazendo gesto de roubo num pênalti que foi pênalti, gente. Você pode dizer que o acréscimo foi grande, você pode dizer que o árbitro, picotou faltinha, deu amarelo desnecessário, amarelo pro John Arias, amarelo pro Cauã Elias, são amarelos ridículos. Você pode dizer isso. Agora, dizer que não foi pênalti... O Fábio sai, o cara dá o tapa e vê que a perna do Fábio tá ganhando espaço aqui pra direita e o cara fala, você tá me dando um pênalti, né? E vai pra cima do corpo do Fábio e é travado pela perna dele. Ah, mas o Thiago Santos tiraria. Ah, mas o cara sabia que não ia fazer o gol. Sim, dito isso, o Fábio saiu e zero aqui questão pro Fábio, tá? Não vou criticar, ninguém vai ser maluco aqui de criticar o Fábio. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O Mano Menezes resolveu boa parte disso. O John Kennedy parou até de ser relacionado, entrou hoje no último minuto, que é um jogador que não tá nem aí pra nenhum dos torcedores, não tá nem aí pro Fluminense. E hoje mais um deles, o Marcelo, que no último jogo estava preocupado com o resultado de Real Madrid e Barcelona, enquanto o Fluminense empatava num jogo importante para se livrar do rebaixamento, perguntando-se para repórter mais de uma vez. Hoje, não sabemos o que foi dito exatamente. Pelo termo ali, pelo que falaram, tinha alguma coisa a ver com ele entrar no final do jogo, ou ele entrar no meio, na lateral esquerda, enfim, não deu pra entender muito bem, a gente vai ver as versões disso. Como eu falei, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Mas é, mais uma vez, pouco se importando. O ano de 2024 do Fluminense é um ano de desinteresse. E, novamente, salvo as exceções, vou citar aqui, inclusive, os jogadores não estão interessados. A diretoria só está interessada em livrar o seu próprio rabo de não ser o presidente que rebaixou o Fluminense depois de ganhar a Libertadores. Eles estão desesperados só por causa disso, que é com o nome deles.
Sabe por quê? Porque era o maior presidente da história, era o presidente que não perdia clássico, era o presidente que aonde tocava era o Rei Midas, aonde toca vira ouro. Assumiu o time brigando contra o rebaixamento em 18, em 19, e olha só o que ele transformou, tudo que ele faz dá certo. Uma hora ele achou que tudo que ele fazia dava certo. E aí, quando ousou demais nas contratações, achou que de fato era o Rei Midas, passou a vergonha que tá passando nesse ano. A montagem de elenco foi ridícula, o Fluminense ainda sofre pela montagem de elenco. O Fluminense ainda sofre pela maluquice de ensandecidamente querer jogar e forçar fisicamente os jogadores. Fluminense ainda sofre porque um jogo contra o Grêmio em casa, um time grande que está em recuperação e etc., talvez um empate manteria a gente no meio da tabela, um empate joga a gente para ficar quase voltando para o Z4. Porque fez um primeiro turno ridículo. Então o Fluminense ainda sofre um monte de problemas que estão aí há muito tempo e que algumas vitórias mascaram desde 2023. Só que em 2023 tinha um interesse, era ser campeão da Libertadores. Só que a impressão que dá, e tem muita gente que fala sobre isso psicologicamente, é que melhor do que realizar o sonho é o caminho até a realização desse sonho, né? O Fluminense já realizou o sonho e parece que não tem um sonho novo. Largou. Livrar do rebaixamento é muito pouco pra essa galera. Eu falei isso lá em Goiânia e vou repetir aqui de novo. Pra uma galera do Fluminense, título vai lá pro currículo. 5 vezes campeão da Champions, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Livrar do rebaixamento ou ser rebaixado não vai pro currículo. Rebaixado com o Goiás, rebaixado com o Vitória, rebaixado com o Fluminense. Não vai tanto. Tá nem aí pra você, otário, e eu falo porque eu sou otário no ano inteiro, que vai pra jogo sexta-feira, 9 horas da noite, pagando caro no ingresso. Tá nem aí, nem aí. Agora falando do jogo, voltando aqui pro jogo. Mano Menezes mudou. Pra galera chama de retranqueiro, né? Ele foi, pra mim, excessivamente ofensivo, né? Entre aspas, aqui na escalação. E por quê? Tira o Bernal, bota o Lima como volante. Eu não gosto do Lima jogando como volante, mas fazia ter uma boa partida. E bota o Keno na ponta. Expande o time, pressiona o time do Grêmio, mas em 25 minutos jogou um jogo meio morno. Teve uma chance do Grêmio, o Fábio fez uma boa defesa, tinha tido uma chance do Fluminense, o Marquezinho também saindo bem. Aos 25 minutos vem a grande chance, acho que é um pouco depois, na verdade, eu tava ruim de ver tempo, tá? Exatamente, então posso me equivocar aqui nos tempos, porque eu tava, né, pelo celular. Vem a grande chance do Fluminense com o Lima cara a cara. Ora, eu tava vendo, nessa hora eu tava vendo o jogo com o meu sogro, eu falei, cara, o Lima é um jogador muito complicado de você analisar, porque num dia você vai elogiar, no dia você vai criticar. E hoje em dia é muito complicado porque ou você elogia o jogador ou você critica. Não tem como fazer os dois, não. E o Lima é os dois, gente. O Lima, quando ele entra pra fazer um serviço na hierarquia aqui, mexo com obra aqui de vez em quando aqui em casa, então fico com essa paranoia. De servente de pedreiro, ele faz perfeitamente. Quando é pra fazer um serviço de pedreiro, ele faz. Quando é pra fazer um serviço de engenheiro, ele vai mal. O Lima não é o cara que vai receber a bola cara a cara, tirar do goleiro e fazer 1-0. Ele não é esse jogador para fazer isso toda vez. E perdeu mais uma vez, assim como na rodada passada, jogando na ponta, tabelou bonito, chutou de fora da área e faria um golaço se não fosse a defesa do Lucas Arcanjo. É um jogador que oscila. Se o Lima é a tua solução, se o Lima é o jogador mais interessado do teu time, para ele decidir o jogo, você está com problemas. Agora, se o Lima é uma peça da engrenagem, que é útil dentro de campo, você tem um time útil. E o Lima era para ser isso. Só que a gente olha pro campo e quem viu o primeiro tempo, prestando o mínimo de atenção, viu que o Lima não jogou mal. Ele perde o gol decisivo. E não tem como deixar de ser criticado por isso. Mas viu que o Lima não jogou mal. O Lima correu, o Lima se dedicou no primeiro tempo. E o Fluminense toma 1-0 num erro de recomposição, que já vinha acontecendo. Eu comentei isso na hora... Eu vi o jogo com várias pessoas ali, né? Comentei isso na hora com alguém, eu virei e falei bem assim, olha, se o Fluminense não fizer um gol rápido, se tinha 22 minutos, o Fluminense vai tomar um gol. Porque todo o contra-ataque do Grêmio tá encaixando. Martinelli e Lima não estão dando conta de recomposição pelo meio e não estão cobrindo os laterais que estão indo embora. O Samuel Xavier e Diogo Barbosa era, meu amigo, não era ônibus circular não, era linha única, era metrô. Ele vai e ficou lá. Não vai e volta não. O metrô até vai e volta, mas vocês entenderam. E o gol sai como? Num contra-ataque. Bola na área, cortou de cabeça, bola nas costas do Samuel Xavier e não tinha cobertura. Tava só o Martinelli para 2, chute cruzado, o Fábio ainda espalma. Não sei se o Fábio teve essa perspicácia na hora, mas acabou dando certo ou depois errado, né? Porque ele vê o Bright White na frente dele e ele espalma mais forte pro meio. Só que não tem ninguém por ali pra poder salvar e o Bright White consegue voltar e fazer o gol.
O empate vem com o John Aras, que era o cara que estava jogando no Fluminense. O John Aras já era o cara que estava em todos os momentos. E assim, chovendo molhado, eu não vou fazer questão de, num jogo ridículo do Fluminense, ficar aqui defendendo o John Aras, que eu já faço isso nos jogos que ele joga bem pra cacete, jogou bem pra cacete hoje de novo. Então, não vou ficar gastando elogios aqui agora com o John Aras. Vocês sabem, o cara é craque, é gênio, e fez aquele gol de esquerda. Vem o segundo tempo, o Fluminense consegue um gol, de certa maneira, até meio rápido, né? Mesmo com esses contra-ataques que vinha tomando, o time se acerta um pouco e depois de ter algumas chances, a cabeçada do Cauã Elias no escanteio, acho que foi o Lima que bateu, não foi o John Aras não, o Lima bate o escanteio e o Cauã Elias faz o segundo, controlou o jogo. E aí, assim, eu critiquei muito, como eu falei, acho que a escalação, o time ficou desguarnecido. A recomposição não estava funcionando. E a criação na frente nem foi lá essas coisas. A Siri tá falando ali. A criação ofensiva não teve aquela produção. Tipo assim, você aposta tudo e aí você cria pra cacete, pode tomar um gol no contra-ataque. Nem foi esse modo Diniz 2019, né? Mas, cara, o jogo ficou travado. O juiz ajudou a travar. O Fluminense não foi um time da cera e etc. Aí acho que vem o principal erro da arbitragem no jogo. O principal erro da arbitragem tá na reta final do primeiro tempo, na verdade. Eu achei que o Ganso perdeu a cabeça, ele merecia o amarelo da forma como ele reclamou, mas ele tinha razão no que ele reclamou. Foram amarelos desnecessários ali do Matheus Cananção e na falta desnecessária. Como eu falei, o Ganso merecia amarelo por como ele reclamou. Mas ele tava reclamando de um negócio que ele tinha que reclamar mesmo. Tava certo de reclamar naquilo, ele tinha razão. Então já era um jogo picotado, mas não pelo Fluminense. O Fluminense não estava fazendo cera, e nem o Grêmio. O Grêmio praticamente não produziu nada do meio pra frente no segundo tempo. E aí vem as mexidas, entra o Nonato, entra o Germancano e sai novamente. Aí o Nonato não tem o crédito que o Lima tem não, tá? O Lima tem um crédito, já fez gol, o Nonato não tem crédito pra perder o gol daquele jeito não. Perdeu o gol. Novamente, que se o Nonato é tua solução, você tá na merda. Bola caiu no pé dele hoje, caiu no pé do Lima e do Nonato para decidir jogo. Perdemos o gol. O Fluminense criou suficiente para vencer o jogo. Deu espaço no primeiro tempo suficiente até para perder o jogo. Mas foi pro vestiário com empate e voltou no vestiário fazendo 2-1. A partir daquele momento, o Fluminense fez o que tinha que fazer, que era controlar o jogo. Mas vamos voltar aqui. O Martinelli já tinha amarelo, o Mano mexe botando o Bernal no lugar dele. Na reta final do jogo, o Fluminense recuou excessivamente. O Grêmio teve a sua chance, se projetou e o Fluminense talvez confiou de que saberia sofrer. Para o time saber sofrer no futebol, ele tem que estar interessado no jogo. Tem que estar ligado até o último minuto. No banco de reservas, a preocupação era: vai entrar quem? O Marcelo? Ah, não, o Marcelo tá ali. Não, discutiu ali e tal. Né? A confusão estava pensando em outra coisa. Era jogador pensando em si mesmo. Era aquele desinteresse que eu tô falando desde o início. A preocupação era outra. E aí o que acontece? Quando a preocupação é outra, que não segurar um resultado contra um time grande, um time forte, e um time que pressionou o Fluminense durante boa parte do jogo, eu tô até voltando aqui para poder ver o momento exato da substituição. O Mano vai dar uma dica pro Marcelo, pelo que eu entendi, o Marcelo faz meio que assim. E aí o Mano fica puto, questiona, o Marcelo responde, e ele vai, questiona e manda o Marcelo pro banco. Isso tudo aos 44. Sabe quanto que sai o acréscimo? Logo depois, levanta a plaquinha e dá 8. Aí isso aqui acontece? Beleza, a gente vai discutir aqui os acréscimos que foi acréscimo demais, eu concordo. Só que sabe quanto saiu o pênalti? 49, não é isso? Ou 50? Pênalti sai às 49 ou 50, ó. Era uma bola no campo de defesa, o Diogo Barbosa faz o desarme e dá um chutão pra frente. Vai dar o chutão pra frente. O John Kennedy não domina, e não vou jogar a culpa aqui no John Kennedy, dessa vez o John Kennedy não tem culpa, mas aí um parêntese aqui só. O John Kennedy de 2021, talvez, dominaria essa bola. O John Kennedy de 2023 teria mobilidade para dominar essa bola. O John Kennedy de 2024 não tem a menor mobilidade. Então, mesmo se o passo fosse certo, era capaz de não dominar. É outro que também tá nem aí. Mas, novamente, nesse jogo não dá para crucificar, não. Tá? Não passa por ele o ponto, não. O Grêmio rouba a bola, vem um lançamento, um erro de domínio, talvez, do jogador do Grêmio, que vai resultar no cara a cara, e, novamente, foi pênalti. Não tem muito o que contestar, a galera reclama, fica com a cabeça quente, quer jogar a culpa pra cima de alguém, e aí o culpado é o árbitro.
Cara, a nossa situação complicou muito porque eu vou fazer análise de tabela aqui, mas assim, a gente olha pra tabela do campeonato e a gente não vislumbra ponto lá no Beira-Rio. Eu vou pro Beira-Rio, espero que a gente ganhe o jogo lá e faça um milagre, porque esse Fluminense é desse tipo de coisa no ano. Mas eu, sendo bem sincero, a gente não vai ter Fábio, não vai ter Thiago Santos, não vai ter Cauê Elis, não vai ter Ganso. Esses foram que eu contei. Se bobear tem mais ainda. Não lembro agora se o John Arias tá suspenso ou não, mas enfim. Uma série de jogadores que vão ficar de fora desse jogo. Vai ser muito difícil jogar lá no Beira-Rio. Vai ser muito difícil, ainda mais com times interessados. Preparem-se para uma semana complicada. E aí, encerrada a análise, eu só queria pedir, por favor, a quem tá assistindo isso daqui, tá? Mandando um papo reto aqui para você, e eu vou mandar esse papo reto no vídeo do Marcelo também. Eu sou tricolor. Você é tricolor e cada um lida com o Fluminense do jeito que quer, tá? Antes de criar canal eu era tricolor, antes de qualquer coisa eu era tricolor. E eu lido com o Fluminense do jeito que eu quero. Pra você o Fluminense pode ser só um time, pra mim pode ser só um trabalho, pra mim vai ser qualquer coisa, tá? Quando alguém falar e alguém perceber que tem jogador cagando e andando pra você, cagando e andando pro torcedor do Fluminense, não entra nessa de, ai, ó, vai ter torcedor que vai entrar nisso. Aí, ó, tá querendo arrumar confusão. Qual é o interesse de arrumar confusão? Qual é o interesse do Fluminense ser rebaixado? Ah, mas pra gerar clique. Clique o quê que vai gerar com o Fluminense jogando em Alagoas com o CRB, sexta-feira, 9h30 da noite, ano que vem? Deixa de ser burro, você que pensa assim. Tá vendo? Semana passada, quando eu gravei o vídeo falando que o Marcelo não tava nem aí pro Fluminense perguntando de resultado de Real Madrid e Barcelona, teve gente que falou, olha só... Tá aí, tá provado agora, o maluco vai ter que fazer o quê? Tirar a camisa do Fluminense, pisar no chão, jogar, esfregar na tua cara toda suada e é capaz de você falar bem assim, rapaz, o que eu fiz pra ele fazer isso comigo? Não tem culpa nenhuma não, jogador não é Deus. Jogador não é Deus. No final das contas, os jogadores vão embora. Sabe quem que vai ficar? O Fluminense. O jogador tá te fazendo de otário. Então, vê se cresce, pelo menos, como torcedor. E eu tô falando pra uma pequena margem de torcida aqui agora, tá? Enfim, 2-2, semana que vem tem Inter no Beira-Rio, tem mais vídeo aí ao longo desse sábado. Tamo junto, até a próxima, valeu.